Oi, pessoal. A conversa de hoje é para a gente entender como é que foi a performance e quais são as perspectivas para o fundo Itaú Managed Portfolio, também conhecido como IMP3. Lembrando que os fatores de performance do IMP3 são gerados por alocação estratégica e tática e seleção de gestores. Por isso eu estou aqui hoje com Bruno Molino, líder da mesa Investors do Itaú Private Bank, e com Rodrigo Giordano, superintendente do time de fundo de fundos aqui do Itaú. Tudo bem, André? Tudo bem? André? E aí, Bruno, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Legal. Bom, vamos começar tentando entender como é que foi o cenário nesse primeiro semestre de 2024. Não foi fácil, né, Bruno? Conta um pouquinho do detalhe para a gente. Não foi nada fácil, André. Foi bastante desafiador, inclusive. Né? Muito diferente do que o mercado tinha de expectativas. Né? Lembrando que em 2023 a gente finalizou o ano com 2 meses muito fortes, né? Com reprecificações de preços, né? Andando bastante, né? Os ativos de risco e as curvas de juros em todo o mundo. Né? Só que janeiro começou praticamente aí na contramão. Né? A gente viu uma economia americana continuando, né, dar sinais de aquecimento, né, trazendo aí surpresas positivas aqui nesse interim, e naturalmente aqui uma inflação também mais forte, inclusive surpreendendo o mercado no primeiro trimestre, né, o que fez com que todo mundo tivesse que repensar os cortes de juros, né, tanto que finalizamos o ano, o mercado pensava muito em 6 cortes de juros ao longo de 2024, e isso hoje, muito provavelmente, teremos algo em torno de 2 ou 1, né, corte de juros aí nos Estados Unidos. Quando a gente vai pensar no cenário local, principalmente o segundo trimestre, ele foi um cenário um pouco mais complexo, né? As incertezas aqui no Brasil aumentaram, principalmente pensando não só, né, nessa parte de juros, como as discussões acerca do arcabouço fiscal e a inflação, elas começaram a ponderar e aparecer um pouco mais. Nesta, né, como consequência aqui, a gente acabou tendo várias reprecificações dos ativos, né, uma turbulência um pouco maior dentro deste mercado, e para você ter uma ideia, os resultados eles acabaram ficando bastante negativos. Se formos comparar as classes de ativo locais, todas as classes acabaram tendo o resultado abaixo do CDI, sendo que renda fixa, se eu pegar como, por exemplo, pré-fixado com juros médios, né, com prazo médio de 3 anos, e os títulos de inflação com um pouco mais longos, né, com vencimentos um pouco mais longos, esses trabalharam, né, no cenário negativo de resultado, enquanto que a Bolsa também apresentou, nesses 6 meses, algo em torno de 8% de prejuízo, e a moeda, né, tendo também a sua desvalorização, mostrando um dólar aí mais aquecido, em torno de 15% com relação ao real. Nossa, são movimentos negativos bem fortes, assim, nesse primeiro semestre, né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, né, se a gente for comparar, se pegar os últimos 10 anos, esses últimos 20 semestres que a gente viveu, pegando esse exemplo que eu dei, por exemplo, dos títulos de inflação, pega os títulos de inflação com prazo médio de 10 anos, a gente está com o resultado semestral, é o pior resultado dentro dessa história, né, desses últimos 20 semestres. Se eu pegar a própria Bolsa e os títulos pré-fixados também, como eu trouxe, estamos falando aqui os 4 piores semestres, né, nesse período. Então, realmente, foi um cenário bem desafiador. Esse semestre foi difícil. E aí, assim, em termos de impacto do semestre nas alocações estratégicas e táticas, teve algum destaque, assim? Não, com certeza. Visto todo esse cenário, né, de muitas mudanças, a gente acabou fazendo né, diversas movimentações táticas dentro do fundo, principalmente na parcela de bolsa. A gente começou o ano, naturalmente, aqui com uma parcela, né, um call ativo, né, tático acima do nosso neutro na parcela de inflação, até porque a gente vislumbra realmente esses ativos, né, que protegem da inflação, os famosos juros reais. A gente vê muito valor, ainda mais, né, pensando num mundo um pouco mais inflacionado, né, para carregar esta posição mais de longo prazo. E olhando a parcela de bolsa, a gente em março, devido a todos os fundamentos que se apresentavam bastante positivos, um desconto nos preços da bolsa, a gente fez um posicionamento acima do neutro, mas que a gente acabou
trazendo novamente para o neutro, desfez ele, né, em maio, e recentemente a gente diminuiu a nossa posição abaixo do nosso neutro de longo prazo, né, na parcela de bolsa, até pelo cenário ter ficado um pouco mais incerto, alguns níveis de riscos que a gente entendeu que eles aumentaram hoje, como comentei com relação ao fiscal, né, com relação também aos juros mais altos, né, 2 dígitos acaba atrapalhando bastante para você ter uma posição na bolsa, e a gente ainda também não vislumbra, né, um catalisador que faça com que essa bolsa ela vá para preços aí mais atrativos, né, melhores, mesmo com todos os fundamentos que são interessantes que a gente vive hoje. Não, legal. Então, assim, lembrando que no IMP a gente tem alocação também nas classes multimercado, além da renda variável, e nessas duas classes existe a opção de seleção de gestores para a implementação das estratégias. Eu vou passar aqui a conversa aqui para o Giordano para a gente entender um pouco como é que esses gestores lidaram com todo esse cenário desafiador. Não é assim, os semestres têm sido difíceis, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse especificamente. Não, perfeito, Andrea. No final das contas, acho que o 2024 vai exatamente na linha que o Bruno comentou agora. Os gestores também vislumbravam, né, um cenário mais favorável, né, depois do último bimestre de 2023, onde gerou bastante expectativa de um pano de fundo de queda de juros na economia americana. Isso ajudaria, consequentemente, os ativos de risco. E à medida que foram saindo os indicadores econômicos na economia dos Estados Unidos, né, os indicadores comprovaram ainda que a economia estava mais acelerada, né, a atividade ainda estava muito fortalecida e os indicadores de inflação não convergiram mais para o centro da meta como era esperado no início do ano. E dado todo esse ambiente, né, de frustração dessas expectativas, pegou o portfólio dos gestores na contramão, porque os gestores eles começaram o ano de 2024 com uma carteira que a gente chama no mercado financeiro de risk-on, né? Uma carteira pró-ativos de risco. Perfeito. Então, de certa maneira, na renda fixa você tinha posições aplicadas, tanto nos Estados Unidos como em outras regiões globais, como também no Brasil. Na bolsa você tinha posições compradas e no câmbio algumas posições mais táticas, né? Mas principalmente a renda fixa nos juros e na posição de bolsa, dado que o caminho não foi exatamente o que era esperado no início, isso gerou bastante detração para a classe de multimercado dentro do IMP, né? A classe de multimercado fechou o semestre com resultado nominal ligeiramente negativo, né? Contra um CDI de praticamente 5,2, e acabou sendo muito em função dessa quebra de expectativa ao longo desse primeiro semestre. Acho que isso ficou mais claro no primeiro TRI. Nesses últimos 2 meses, talvez o cenário global já comece a ficar um pouquinho mais de acordo com o que era esperado no início do ano, né? Se você pegar a expectativa agora é que realmente o Banco Central americano vai ter espaço sim para cair juros a partir de setembro. Então esses últimos 2 meses já foram um pouquinho mais favoráveis, mas o retrato do semestre é um retrato negativo no multimercado. E assim, dá para a gente pensar em alguma coisa de como é que vai ser o próximo semestre, dado que a gente já tem uma sinalização melhor aí do Banco Central americano? Sem dúvida. Eu acho que assim, no fim, se você pegar o portfólio hoje dos gestores, dado isso que eu acabei de comentar, né, essa talvez não clareza ainda, né, mas tirou um pouquinho da incerteza em relação ao rumo dos juros americanos, hoje você já tem uma carteira mais pró-risco de novo, né, depois de alguns meses que eles retraíram os portfólios, hoje a carteira já é mais pró-risco no cenário global, então eles voltaram a se posicionar mais aplicados em juros americanos de novo, em algumas outras regiões, né, específicas também globais, e a bolsa também global ainda é uma posição comprada. Então, de certa forma, a carteira hoje está para o risk-on no mercado global, e no Brasil especificamente, né, alguns ruídos ainda existentes aí de preocupação fiscal, um pouco desse embate do governo com o Banco Central, etc., deixa ainda os gestores com um nível de convicção menor para se formar uma carteira mais pró-risco. Então, a renda fixa hoje é uma renda fixa muito pouco utilizada pelos gestores na ponta aplicada, eles têm poucas posições, o câmbio, como está muito volátil, eles também têm operado muito pequeno dentro da carteira, e a única posição que taticamente eles ainda enxergam uma simetria mais positiva, apesar dessas incertezas, é o mercado acionário. Então, eu diria que é uma carteira mais risk-on global e uma carteira, de certa forma, mais cautelosa no Brasil, com ligeira posição comprada ainda em bolsa. Tá? Eu acho que, no final das contas,
A gente tem um benefício aqui no Itaú, André, de fazer a gestão no multimercado nesse modelo que a gente implementa hoje, né, de concentração nos veículos mais alavancados, já faz muito tempo. Né? Então, dado esse histórico de quase 14 anos fazendo esse negócio, a gente consegue capturar muita coisa sobre a jornada de longo prazo na classe de multimercado para os nossos investidores. Né? Óbvio que quando a gente passa períodos como esse, né, de 18 meses que a classe de multimercado não vem funcionando, suja janelas de longo prazo, é muito ruim, né, para nós alocadores, para os clientes. Então todo mundo fica desapontado, os próprios gestores, obviamente, estão aqui super desapontados, mas a gente consegue perceber que tem vários momentos lá atrás que tiveram ambientes mais complicados, performances ruins, e não necessariamente isso quebra uma possibilidade de recuperação, né? Quebra uma possibilidade de novos períodos positivos. Então, a gente até fez um estudo interessante, né, que mostra que se você pegar nesses 14 anos que a gente tem aqui de observação, se você pegar uma janela móvel de 3 anos, todos os dias correr uma janela móvel de 3 anos, a classe de multimercado gerido por nós nesse período ficou 3% só do tempo abaixo do CDI. Né? Ou seja, 97% do tempo uma janela de 3 anos funciona e ganha do CDI. E especificamente como o case agora recente acabou sujando, né, a janela de longo prazo, acabou pegando essa janela de 3 anos e a gente está nesses 3% que a classe não funciona. Só que se você observar todos esses momentos de cauda da esquerda aqui, né, de quando não funcionou, e ver como é que foi o desempenho da classe de multimercado para frente, normalmente os melhores desempenhos são depois dos piores, né? Porque é uma coisa intuitiva, mas talvez não tão fácil de perceber rapidamente, né? Toda vez que vai muito para a cauda da esquerda, né, os gestores vão muito mal, normalmente é que tem muita incerteza, e essa incerteza gerou um desequilíbrio em todos os preços de ativos. Então hoje você tem oportunidade. Exato, você tem muita oportunidade. Os preços ativos estão muito descontados e normalmente, não é uma garantia aqui, lógico, né? Mas normalmente a classe de multimercado captura muito bem a volta desses preços de ativos. Quando essa incerteza sai, a volta desse desconto, né, dos preços de ativos, normalmente os gestores pegam muito bem essa tendência e eles têm instrumentos muito sofisticados para fazer isso, né? Eles alavancam, eles vão fazendo com algum tipo de proteção e normalmente os melhores momentos vêm depois dos piores. Não, perfeito. Acho que a resiliência é de entender que a performance no longo prazo ela se constrói, eu acho que agora está fazendo uma diferença enorme para os investidores que conseguirem manter ali as posições. E conta um pouco da parte dos gestores de renda variável, como é que eles estão navegando isso, o que eles estão vendo para frente? Legal. Os gestores de renda variável, eles vêm se recuperando no último ano e meio, né? Você lembra que a gente teve uma gestão ativa de bolsa muito ruim em 21 e 22, né? Onde teve uma correção forte nos preços de ativos de bolsa, uma vez que os juros do mundo inteiro mudou de patamar, né? Você tinha juros dos Estados Unidos a 0, foi para quase 5, foi mais até do que 5, né? Brasil que saiu de 2 foi para 14, enfim, essa reprecificação dos juros afetou muito setores específicos que eles ainda estavam posicionados. De lá para cá, os gestores eles voltaram a ter uma carteira, né? Fizeram um turnover na carteira para uma carteira mais resiliente a um ambiente de juros mais alto, né? Então eles estão muito focados no setor de utilities, né? Que normalmente acaba gerando resultados bons nesse ambiente de juros mais alto. E o desempenho, de certa forma, está sendo mais positivo, né? Tem tido algum tipo de recuperação. A gente fechou com uma queda ligeiramente inferior à queda do Ibovespa nesse primeiro semestre, né? Então gerou um alfa ligeiramente positivo em relação ao benchmark. O primeiro trimestre foi muito bom, onde os gestores conseguiram ter um alfa bem considerável, porque commodities e algumas empresas do setor financeiro que os gestores têm muito pouca em relação ao índice foram mal, e pelo fato deles não terem essas ações foi benéfico para eles. Só que esse comportamento do primeiro trimestre foi inverso ao segundo trimestre. Então, de certa forma, eles foram muito bem no primeiro tempo aí desse semestre, no segundo tempo eles devolveram um pouco, mas ainda alguns outros cases adicionais a esses daqui funcionaram bem. Alguns cases específicos que alguns gestores têm bastante na carteira funcionaram muito bem nesse ano e fez com que a gente tivesse um desempenho um pouquinho menos negativo do que foi a Bolsa. Perfeito. Então, super obrigada, Bruno e Giordano, aqui pela conversa. Acho que é um mercado que a gente tem que acompanhar de perto, segundo semestre. Com certeza. Vai ter mais coisa por aí. Para mais informações sobre a performance do fundo, não deixe de conferir o link na descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima.